E de onde você acha que nasce esse conflito de ideias, tipo, palestinos falar, vocês nunca estiveram aqui, essa terra é nossa? Bom, existe alguns fatos concretos sobre isso, mas eu quero entrar num outro fato histórico, que é bom a gente olhar nessa perspectiva histórica, né? Quando o último império que dominou ali, que foi o Império Turco, o Otomano, né? Sim. Que eles foram derrotados na Primeira Guerra Mundial pelos aliados, né? Os aliados destruiu a Alemanha e o Império Otomano. E ali, então, a partir do ano de 1916, depois que houve a guerra, terminou a guerra, houve um tratado, né, entre as nações poderosas na época, que repartiram toda aquela região ali, Jordânia, Iraque, parte da Síria, do Líbano e toda aquela área ali que é Israel hoje, parte do Sinai, aquilo ali estava na mão de 3 governantes mundiais, que era a França, a Rússia e a Grã-Bretanha. Então, depois eles entraram nesse acordo de cada uma dessas potências dominar partes daquela área. E uma boa parte que ficou na mão da Grã-Bretanha, eles chamaram toda aquela região de Palestina. Por que eles chamaram aquilo de Palestina? Não havia esse nome antes naquela região por um grande período. Esse nome Palestina, ele apareceu, quando foi a primeira vez que ele apareceu na história? Ele apareceu no ano 135, no reinado do imperador Adriano, que foi logo depois de Titus, que ele entrou naquela parte da terra lá, e aí ele pegou a cidade de Jerusalém e destruiu Jerusalém completa, ele soterrou a cidade e construiu uma nova cidade em cima, chamada Capitólia. E nessa que ele fez isso, ele começou a chamar todo aquele território, porque eles dominavam parte da Síria, de Palestina-Síria. Por que eles pegaram esse nome e que virou Palestina? É que, na verdade, uma parte ali hoje do que se é a faixa de Gaza, havia um povo, como eu disse para vocês do começo, que vários povos morou naquela região ali. E um dos povos que moraram, que é nessa parte ali de Gaza, era um povo chamado Filisteu. Quem são esses filisteus? Esses filisteus são vindos de uma ilha perto da Grécia, do Mar Egeu, e que saíram dali. Em primeiro lugar, eles entraram no Egito, tentaram dominar lá, levaram pau pra caramba, saíram correndo, inclusive vocês veem que ali aquela parte da região de Gaza é encostada com o Egito, faz fronteira com o Egito. Tem uma pequena fronteira ali. Então eles se estabeleceram naquela região, que são os filisteus. É a cidade de Rafah ali, não é? Logo acima, logo depois deles ali. Então, nesse estabelecimento deles, que foram depois na época que os judeus retornando do Egito, né, entraram ali, foi um dos povos que mais lutou com eles. Um deles que está registrado na Bíblia, né, um dos filisteus, era o gigante que o próprio Davi lutou com ele. Não sei se vocês... Não lembra dessa Hércules, história? Né? Não é com Hércules, né? Eu achava que era Davi e Golias. Isso. Davi e Golias. Golias era filisteu. Davi e Golias. Golias era um filisteu, vindo daquela região ali. Então, assim, você vê a história e depois, né? Porque, principalmente no inglês, a palavra F, né? Ela é escrita com PH, que depois passou a ser só PA, Palestina. Esse nome Palestina vem do nome filisteu. E aí, quando o imperador Adriano queria acabar com qualquer memória de judeu que havia naquela terra, ele destruiu Jerusalém, construiu essa outra capital chamada Capitólia e denominou o lugar de Palestina. Por que essa raiva do imperador Adriano contra os judeus?
essa raiva não é de hoje, né, gente? A gente tem que... Vocês querem uma raiva bíblica também? Eu penso que sim, porque você olha, existe uma perseguição sistemática. Porque quando você olha na dispersão deles, logo depois da dispersão, você vai encontrar essa perseguição debaixo de 3 razões. Vamos colocar a primeira. Ela é, de uma maneira manifesta, grande, né? Assim, a nível global do mundo conhecido daquela época. Ela foi primeiramente por causa da perseguição religiosa. Não foi isso? A Inquisição não se levantou, foi terrivelmente... Acabou com eles. Inclusive, a história da Inquisição no Brasil é horrorosa. Nós temos aí, inclusive existe um museu da Inquisição em Belo Horizonte muito bom, eu recomendo inclusive que conheçam esse museu lá. Você fala na Santa Inquisição, quando teve caça às bruxas, judeu também foi caçado nessa. Em primeiro lugar, ali. Em primeiro lugar, o judeu era a culpa de quase tudo, né? Porque eles falavam pela morte de Jesus Cristo, que é o que eles falavam, né? A igreja então perseguiu os judeus, eu não sabia disso. E fortemente. É só você estudar a história da Inquisição e que foi violenta no Brasil. Culpados pela morte de Cristo. Era uma das razões que eles falavam, né? Mas existia várias coisas. E aí depois nós temos a segunda razão que levantaram, que foi agora na época da Segunda Guerra Mundial, que foi uma perseguição racial. Sim. Não é isso? Que ele queria terminar com a raça. Essa era o ultimato dele. Eles acusavam nessa época aí os judeus serem como pulgas, né? Isso. A propaganda usada contra eles foi horrível. Qual foi? Falando que eles que eram pulga, eles que eram os vermes, eles que estragavam toda a sociedade. Então, era uma raça que precisava ser extirpada. Foi promovida por Hitler, né? Ele fazia panfletos soltando no mundo todo, né? Vamos falar assim que... Ele aproveitou a crise mundial, né? Que houve uma crise muito grande, econômica, né? E aí ele jogou isso em cima dos judeus. Né? Sabendo que eles que eram culpados dessa crise econômica, e aí desceu a lenha neles. Você como um estudioso do Holocausto, qual que é a origem do ódio de Hitler? Você tem uma base nisso aí? Que existem várias fake news, né? Tipo, Hitler era apaixonado por uma judia. Não, essas coisas são... Não. Existem fatos interessantes, né? Sim. Igual você acabou de mostrar aí. Igual, por exemplo, um dos carros que ele mais gostava era um carro chamado Mercedes-Benz. E Mercedes é o nome de uma judia. Que foi colocado o nome do carro pelo fabricante do nome da filha dele. O fabricante do Mercedes era judeu também. Era judeu. Então, assim, existem fatos assim que irônicos, né? Um dos carros que ele mais gostava era Mercedes-Benz e tem o carro que é o nome de uma judia. Mas esse ódio, você tem uma noção, assim, da onde a origem é muito disso? Difícil você pegar, assim, para falar... Eu já ouvi falar que, na verdade, o ódio não era pessoal. Esse ódio era um subterfúgio para ele poder conquistar os valores que as famílias já tinham. Que os judeus já eram muito bem capitalizados, eles tinham uma fonte de renda muito grande, e eles terminando isso aí, ele acabava conquistando, pegando como espólio os bens dos judeus. Não, eu acho que tem muitas variáveis, sabe? Mas tinha um pouco de ocultismo também, né? Tem muito ocultismo, não é um pouco, não. Muito. É muito. Quando você realmente estuda a história do nazismo, da própria vida de Hitler, você vai encontrar muito ocultismo. É assim, uma coisa tremenda. Mas vamos continuar nessa linha de pensamento que a gente estava, só para a gente não perder a questão da raça, né? Perseguiram a raça. Hoje mudou, já não é uma raça. Hoje eles perseguem o Estado de Israel. O antissemitismo realmente forte em cima do anti-sionismo, que a palavra hoje sionismo virou um demônio, né?
para a maior parte das pessoas, e que nada mais é do que simplesmente um lugar que se chama Sião, que é o coração da cidade de Jerusalém e que representa toda a terra de Israel. Então, a questão de sionismo é voltar para a terra, é ter a terra de volta daquilo que pertence a eles. Agora, uma coisa que é interessante, a gente começa a dar uma olhada mais assim a fundo da história, né? O povo judeu, ele sempre contribuiu de uma maneira tremendamente grande à humanidade. Você vê, no nascimento da nação, porque a nação realmente nasceu como uma nação, ali no Monte Herob, quando eles saíram, né, do Egito, cruzaram o Mar Vermelho, aí chega ali no monte, tem aquela reunião que eles têm ali, e Moisés traz a pedra dos 10 mandamentos. Os 10 mandamentos se tornaram uma bússola moral para o mundo inteiro. Né? Você imagina hoje o mundo sem os 10 mandamentos. E você pegar... Barbárie, né? Você pegar antes dos 10 mandamentos, né, daquele momento ali, crianças eram sacrificadas, mulheres eram colocadas segundo, terceiro plano. E, assim, era uma desordem terrível. Quando os 10 mandamentos vieram para o mundo, né, que foram entregues aí através deles, se tornou uma bússola moral, social, para o mundo inteiro e para vários tipos de instituições que hoje formam a nossa sociedade, a nossa humanidade. Então, desde o início ali, você vê um benefício tremendo. Quem poderia ter trazido aquelas regras ali, né, de vida, de bússola social para o mundo inteiro? Agora, vamos jogar aqui para os nossos dias, né? Depois que foi criado o Prêmio Nobel, nós temos, dentro de todos os prêmios que foram dados Nobel, 22% dos prêmios Nobel foram dados para judeus. Eles não significam nem 1% da população mundial. E você pensar que 22% de todos esses prêmios foram para eles, e aí você vai imaginar uma nação hoje, lá, né, a nação em si tem 8 milhões, você vai contar judeus, vamos dizer, no número grande aí, 14 milhões, nós temos esse número enorme, né, que foram contribuídos em vários setores da humanidade, contribuições tremendas para toda a humanidade. E nós temos um Brasil aí hoje que quantos prêmios Nobel nós temos? Com esse tamanho de população. A gente já tem uma indicação, né? Eu já ouvi falar algumas coisas sobre isso, que o próprio brasileiro se sabota na hora de ganhar um prêmio Nobel. Mas a gente não pode tirar o mérito, hora nenhuma, dos judeus, são incríveis. Eu acho que a habilidade que eles têm, assim... na educação, a habilidade de fazer dinheiro, a habilidade de trabalhar. De chegar em um lugar sem nada e transformar aquilo em alguma coisa, né? Eu acredito que isso acaba incomodando várias nações, né? Várias tribos. E agora uma coisa que eu ia te falar, é difícil ser guardião da moral, né? E se incomoda. Demais. A hora que você vira e fala assim, ó, agora tem as leis aqui, os 10 mandamentos, né? E você quer impor aquilo ali no mundo, um mundo com diversas culturas, ó, essa agora é a moral. Eu acredito que isso pode incomodar. Eu penso assim, quando eu falo sobre os 10 mandamentos que foi trazido, eles não é para ser impostos em nenhuma condição, mas ele é uma regra que começou a ser uma bússola de um norte. Você imagina se a gente não tem um norte para nos guiar? Fica difícil tudo. Por exemplo, você estabelece aí hoje um tribunal internacional, né?
Quais as leis? O que vai dirigir um tribunal desse internacional? Você tem que ter um norte, você tem que ter alguma espécie de regra. Crimes né? de guerra, né? Você tem que ter uma regra ali para jogar crimes agora de ela guerra. é baseada no quê? Ela é baseada no amor pela vida, na preservação da vida, no respeito, e que são coisas que você tira do 10 mandamentos desse tipo de orientação. Sim. Né? Então, se você não tem isso, nós não temos parâmetro de nada. Assim, não é por uma imposição, não é nesse ponto que eu levo. Né? Eu digo mais pelo fato, por exemplo, eu volto a dizer a questão de uma bússola. Né? Você tem que ter um norte, você tem que ter um referencial de alguma coisa. Se você não tem direcionamento de nada, você não... como fazer. Eu concordo com você. Eu jogo essa conversa na mesa, assim, porque eu sempre quis tentar entender da onde que vem esse ódio, assim, sabe? Uhum. Eu vi alguns palestinos, por exemplo, falar libaneses, sírios, né? A gente só quer o que é nosso. Mas ao mesmo tempo, assim, eu vejo que tem muita gente que quer acabar com os judeus, mano. Os caras têm ódio deles. A gente quer erradicar vocês da terra, assim, sabe? E por mais que a pessoa não fale, mas, sabe, no fundo ela pensa isso daí, sabe? Nós brasileiros, nós não convivemos com essas pessoas, com esse povo, né, daquela região, mas se você for pegar a fundo, aqui, assim, né? Isso é mais importante pra eles que qualquer outro tipo de coisa, sabe? Agora, nesse ponto que você está tocando, eu acho que é importante a gente também ir um pouco mais profundo, né? Quantas vezes que existe hoje, eles começam a gritar e dizem do Rio ao Mediterrâneo, nós vamos empurrá-los, né? Esse é o desejo deles, que é o Rio Jordão, que corta todo o país, eles querem empurrar e afogar todos os judeus, é isso que eles gritam. Eles não querem negociação de um lugar. Quantas vezes foram tentadas essas negociações, né? Inclusive, quando, em 1947, que foi em novembro, quando houve essa disposição da ONU de achar esse lugar para os judeus, né? Que eles falam, e aí deram partes daquela terra para os judeus e parte para os chamados palestinos. Eles não aceitaram, eles não quiseram. E a partir desse ponto, houve várias tentativas e eles sempre negaram. Não queremos. Eles não querem isso. Eles não querem o Estado de Israel. É só isso. O final é esse. Não querem o Estado de Israel. Mas é porque, dentro do que o Cabeleira falou aqui, talvez eles não conheçam toda a história, mas eles conhecem a história desde que a Palestina surgiu. Criada lá pelo Capitólio, entende? Isso é o que aquele povo de lá viveu, né? E quando você fala para eles que eles têm que abrir mão dessa terra que, para eles são os donos, né? Para entregar para um cara antigo que era o primeiro dono, vamos pensar o dono original, ele não volta até esse momento. Ele volta até o momento em que a terra foi dele. Ele fala, não, essa terra não é deles, eu não vou abrir mão disso aqui. Mas, Roberto, essa que é a questão que eu tenho falado. Gente, vamos conhecer bem a história, né? Vamos procurar o que a história fala. A última agora, vamos pegar da última coisa e voltar um pouquinho para trás. Foi feita uma pesquisa de comprovação de DNA com várias famílias chamadas Palestina. E que muitos hoje pensam e dizem que são árabes. Eles não são árabes. Ela foi comprovada que são pessoas vindas do norte da África. Assim, isso assustou muita gente. Mas por quê? Nós temos que olhar por quais os impérios, quem foi que dominou aquela terra, que dominava várias regiões também da África e trazia esse povo como escravo para essa região. E aí acaba virando tudo aquilo, porque essa questão nova hoje da Palestina, quem levantou ela foi Yasser Arafat, POL, eles que levantaram essa bandeira palestina e a defesa do Estado, que não tinha isso também. E por que
não se criaram isso antes? Por que não levantaram essa bandeira antes? E durante esse período de 1800, quase 1900 anos que foram a dispersão dos judeus daquela terra, não há na história ninguém que conseguiu plantar algo naquele lugar e chamar aquele lugar de nação ou meu lugar. Não houve. E passou lá os maiores impérios. O Império Turco, o Império Grego, o Império Britânico, gente. Eles nunca conseguiram estabelecer nada, nunca houve. E sempre assim, pela história, quem que você acompanha e que chorava e chora. Hoje existe um ditado, sempre houve esse ditado no meio dos judeus, né? Te vejo o próximo ano em Jerusalém. Por quê? Eles têm 3 festas principais que todo mundo sobe para Jerusalém. Então ali as tribos encontram, as famílias, né? Aí dão aquele abraço no final das festas, te vejo no próximo ano em Jerusalém. Essa é uma frase que ficou com eles o período todo nessa dispersão deles, com a saudade, música, canções que eles escreviam, sempre falavam, te vejo o próximo ano em Jerusalém, como algo assim. Não há nação, não há nenhum povo que sempre reclamara a terra nesse sentido. Aí a gente vê uma outra coisa assim que é impressionante, como a gente estava falando de valores, né, que eles agregam e transmitem para toda a humanidade. Você vê, eles pegaram uma terra 75 anos atrás, uma terra desolada. Procura fotos, vai na internet, tá cheio de fotos. Por exemplo, recentemente eu vi uma foto de Elat. Elat é a última cidadezinha ali no sul de Israel, que é hoje uma cidadona, né, uma cidade na beira do Mar Vermelho. Ela tinha lá o que? 4, 5 casas, prédio, em 1965. Vá lá em Elat hoje para vocês verem. Uma cidade de exemplo. Superou. Então, assim, em 75 anos, eles pegaram um lugar que era cheio de malária, igual, por exemplo, Ben Gurion, quando ele foi para lá, né? Um judeu que ele nascido na Polônia, ele foi para lá na sua idade, em 18, 19 anos. Quando ele chegou lá, ele pegou malária 3 vezes. O lugar era infestado de malária, não tinha árvore, não tinha nada, não tinha plantação, era uma desolação completa. Jerusalém estava somente dentro do que eles chamam hoje Jerusalém, a antiga Jerusalém, que é a Jerusalém velha, não tinha nada por lá de fora. Hoje vai lá, você vê, hoje eles exportam, né, tecnologia de plantação. Vale do Silício ali, né, bem dizer, né? Você vê, hoje uma boa parte da alimentação, dos recursos alimentares que é dentro de Israel, é toda plantada no deserto. E essas tecnologias já esparramaram para o mundo inteiro. Mas eu já vi palestinos falarem que ali sempre foi uma região próspera, que na Bíblia tem relatos de Jesus pescando ali. Jesus... Mas quem estava lá ainda? Eram os judeus. Aí você pega um período de quase 2000 anos, vê o estado da terra. E existe hoje fotos comprovantes sobre isso. A própria cidade de Jerusalém, antes de 70 anos, olha a cidade de Jerusalém como ela era antes. Hoje tem fotos registrando isso. Tem fotos, todo registros, tudo sobre isso. Era uma cidade Não, era somente a parte antiga da cidade e uma pobreza sem tamanho. Hoje, você vai em Jerusalém, você fica apaixonado pela cidade. Mas eu estava vendo, de todas essas tentativas aí de dominação e tudo mais, não é total aleatória, porque onde está Israel ali, é como se ele fosse o centro de todas as regiões ali, né? Você tem da África, da Ásia e da Europa. Ele é um elo que você consegue ter tudo o que tem na Europa, por exemplo, você consegue ter em Israel. Exatamente. Tudo que você tem na África, você consegue ter em Israel. E tudo que você tem na Ásia, você consegue ter em Israel. Exatamente. Então, se você precisa de alguma coisa, vamos pensar, a Ásia precisa de alguma coisa da África, ela não precisa de ir na África, em Israel é possível. E assim em todos os 3 continentes, né? Então, ele é um elo de ouro é uma junção. entre todos os... É uma junção dos 3 continentes, né? Inclusive, assim, existe um mapa, não sei se você conseguiu vê-lo lá na amostra, nós temos esse mapa lá. É um mapa que ele mostra, um mapa muito antigo, ele foi feito em 1800, que ele coloca Jerusalém no centro, e a junção desses 3 continentes.
E uma coisa que é assim, super interessante, né? Por exemplo, tem leão, o leão africano, Uhum. tem ele dentro de Israel, mas não tem ele dentro da Ásia e nem dentro da Europa. Esse é só um dos exemplos, né? Sim. E tem, assim, inúmeros exemplos que você pode contar na botânica, nos animais, Na flora e na fauna completa lá. Então essa que é a importância daquela área, é tipo uma tríplice fronteira ali, porque Isso, eu fico imaginando bom assim, termo. cara, por que você vai brigar por um pedaço tão pequeno de Uma terra? tríplice Né? E assim, fronteira. há tanto tempo. Hoje o pessoal fala, é petróleo, petróleo. Tá, Não, mas não tem. petróleo é recente, pô. Por que tem uma briga 70 há anos. tanto tempo ali naquela região? Será que é por isso? É uma tríplice fronteira? É uma região privilegiada que todo mundo quer dar pitaco? E o mundo não começou, assim, as civilizações que a gente tem conhecimento, que desenvolveram muito, era no Egito e na Mesopotâmia, né? Aquilo ali estava no meio, aquilo ali era uma passagem. Uhum. E os judeus que fizeram daquele ali um lugar realmente que floresceu, cresceu, e temos aí a prova hoje, né? Uma nação de 75 anos se tornar uma das mais poderosas em quase todos os sentidos, a gente tem que pensar um pouquinho, né?